ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se reuniu hoje com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e os chefes do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal para discutir o combate ao crime organizado. Em seguida, Moraes se encontrou com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para falar sobre o marco do crime organizado. Muito boa noite, Gabriel Ferreira. Borges, como é que foram ou estão sendo esses encontros aí de hoje? Boa noite, André. Boa noite também para todos que nos assistem. A reunião aqui no STF acabou há cerca de 1 hora, né? A princípio a gente tinha a informação de que seriam 2 audiências distintas, uma entre o ministro Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e os Procuradores-Gerais de Estado e do Distrito Federal, e outra com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Só que acabou que no final das contas o presidente da Câmara, ele agregou em alguns momentos na reunião que já estava acontecendo entre o ministro Alexandre de Moraes e os procuradores-gerais de Justiça dos Estados. Mota chegou na reunião por volta de 5h30 da tarde e deixou o STF cerca de 1 hora depois, já 6h30 da noite, e ele entrou e saiu sem falar com a imprensa. Mas logo depois, em uma rede social, ele se manifestou e disse, né, que o momento pede uma união das instituições para o combate ao crime organizado. E essa manifestação do presidente da Câmara dos Deputados ocorre em um momento de muita pressão sobre ele, especificamente desde a última sexta-feira, quando Mota designou o deputado federal Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, e ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para relatar a proposta enviada pelo governo Lula à Câmara dos Deputados, chamada de PL Antifacção. Especificamente, a pressão sobre Mota se dá em relação ao relatório que já foi apresentado por Derrite. O ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, ele propõe, por exemplo, equiparar os efeitos de atos de organizações criminosas, milícias privadas e também organizações paramilitares aos de organizações terroristas, né? E, por exemplo, o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado federal Lindbergh Farias, chegou a afirmar que a proposta que o relatório de Derrite, ele teria o espírito da PEC da blindagem, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e derrubada pelo Senado, especialmente porque ela tira poderes da Polícia Federal. Inclusive, logo depois do fim das audiências dessa segunda-feira, a Polícia Federal, ela emitiu uma nota em que manifestou bastante preocupação com o relatório apresentado pelo Derrite, porque, segundo a Polícia Federal, o parecer do ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, ele enfraquece a atuação da Polícia Federal no combate ao crime organizado. Caso a proposta seja aprovada, André, os governadores, a Polícia Federal só poderia entrar em uma investigação se houvesse pedido dos governadores. Caso contrário, a investigação ela seria conduzida especialmente pela Polícia Civil ou então também seria conduzida pela Polícia Militar dos estados. Logo depois dessa nota da Polícia Federal, o presidente da Câmara dos Deputados voltou a uma rede social para dizer que já determinou que Derrite se reúna com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para conversar sobre o tema. Lembrando que essa audiência ela foi conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, que é vice-presidente do STF, porque Moraes ele assumiu recentemente e temporariamente a relatoria da ADPF das favelas, então coube a ele conduzir essa audiência, essas 2 audiências, né, essas audiências aqui nessa tarde no Supremo Tribunal Federal, com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, e também com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. André. Pois é, Gabriel, inclusive você citou a fala do líder, né, do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias. A gente inclusive separou um trecho do que ele disse fazendo essa comparação. Vamos dar uma olhadinha. Ao nosso ver, isso aqui é uma outra PEC da blindagem, ou PEC da bandidagem. O ponto central é que há um ataque frontal às atribuições da Polícia Federal. Aqui você tem o artigo 11, parágrafo único, que diz de forma muito clara que, em relação à Polícia Federal, pode ser o Ministério da Justiça,
mediante provocação do governador do estado. Isso é inconstitucional. A Polícia Federal pode fazer trabalho e operação contra a organização criminosa e não precisa de autorização do governador. Isso já está na Constituição Federal. O que estão querendo aqui, na minha avaliação, é tirar força da Polícia Federal. E quando eu identifico os mesmos setores da política aqui de dentro do parlamento que atuaram pela PEC da blindagem, pela PEC da blandidagem, estão enxertando esses artigos aqui dentro. Isso aqui é muito grave. A Operação Carbono Oculto, que prendeu muita gente, que chegou no mercado financeiro, que pegou o PCC com os combustíveis adulterados. A Operação Carbono Oculto só poderia ter acontecido se o governador do estado de São Paulo tivesse pedido a intervenção da Polícia Federal e da Receita Federal. Aí eu falo para vocês do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós temos a Operação Carbono Oculto no Rio, um braço político no Rio. A Receita Federal pediu a interdição da Refit. Lá naquela refinaria do Rio de Janeiro de Manguinhos, nós temos o maior devedor, quanto mais, do estado do Rio de Janeiro. O que é que fez o estado do Rio de Janeiro? Botou a Procuradoria do Estado para defender a Refit, para lutar contra a interdição. A AGU ganhou no STJ. Alguns dos senhores acham que o governador Cláudio Castro ia pedir a intervenção da Polícia Federal, da Receita Federal, para investigar a Refit? Passa a haver um controle político muito grande. É o que pode ser um perigo, né? Ô Gabriel, voltando um pouquinho aqui, Moraes também suspendeu um inquérito envolvendo, né, parentes de vítimas e determinou que autoridades do Rio de Janeiro expliquem em até 48 horas os detalhes da operação policial no complexo da Penha e também do Alemão. Operação que deixou 121 mortos, né, Gabriel? Exatamente, André. Na última semana, na verdade, poucos dias depois da operação no Rio de Janeiro, o ministro Alexandre de Moraes havia cobrado esclarecimentos do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sobre alguns dados da operação. Na última semana, ele se reuniu em audiência com o ministro Alexandre de Moraes no Rio de Janeiro e também apresentou alguns desses dados e também mostrou, né, como que a operação havia sido planejada. E uma das cobranças que Moraes fez hoje, tanto ao governador Cláudio Castro, quanto também ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, era de que ambos dissessem de quantas pessoas que tinham mandados de prisão em aberto e que provocaram a operação no Rio de Janeiro foram presas no final das contas, porque segundo dados enviados pelo próprio governo do Rio de Janeiro ao STF, havia 100 mandados de prisão em aberto, além de 54 outros mandados, na verdade, além de outros 145 mandados de busca e apreensão. Então, Moraes, ele quer saber especificamente das 100 pessoas que tinham mandados em prisão, mandados de prisão em aberto, quantas efetivamente foram presas pelo governo do Rio de Janeiro, pelas polícias civil e militar. Lembrando que a maior parte desses mandados de prisão foram de uma vara criminal do Rio de Janeiro e outra boa parte de uma vara criminal do estado do Pará, André. Pois é, obrigado pelas informações, Gabriel, boa noite para você. E olha, gente, vamos voltar a falar com o Luciene Landim aqui. Lu, o ministro também determinou, né, a preservação das imagens gravadas durante a operação no Rio de Janeiro. Né? Inicialmente se falou que as câmeras estavam sem bateria, estavam com problema, mas ele já determinou que essas imagens sejam guardadas, sejam salvas para que possa ser feita uma avaliação depois, para ver o que aconteceu lá, né? Exatamente, André. Foi uma decisão do ministro a pedido da Defensoria Pública e de entidades civis. Alexandre de Moraes, então, determinou que o governo do Rio de Janeiro preserve todas as imagens registradas pelas câmeras
corporais de policiais que atuaram então nessa mega operação nos complexos da Penha e do Alemão no dia 28 de outubro. A gente lembra essa operação que deixou 121 pessoas mortas. A intenção do ministro é justamente garantir o que há de documentado dessa operação para responder a reclamações, a pedidos, especialmente de entidades e de setores que questionam a violação de direitos dessas pessoas que foram atingidas por essa operação no Rio de Janeiro. Pois é, Lu. E o projeto antifacção, que também está incorporando o chamado projeto antiterrorismo com a relatoria do deputado Guilherme Derrite, aliado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Há previsão de votar essa matéria na Câmara dos Deputados? Olha, ela até chegou a entrar na pauta de amanhã do plenário da Câmara. Foi uma decisão de Hugo Mota colocar para votação, mas não há qualquer expectativa, porque ela continua lá, continua com essa previsão de votação, mas não há nenhum acordo, nenhuma discussão que leve a um mínimo consenso sobre esse texto. A gente lembra, né, que a oposição tinha interesse em um texto que é o PL antiterrorismo, que no caso equipara facções criminosas a organizações terroristas. O governo tem interesse em outro texto, que é o PL antifacção, apresentado então pelo Ministério da Justiça. Na sexta-feira à noite, a gente viu o presidente da Câmara, Hugo Mota, declarando o deputado federal Guilherme Derrite como relator do projeto antifacção apresentado pelo governo. O problema para a base é o seguinte: Guilherme Derrite é integrante da oposição, ele atua como secretário de Segurança do Estado de São Paulo, retornou ao mandato de deputado justamente apenas, na verdade, né, para relatar esse projeto. Propôs, poucas horas depois de ser anunciado o relator, ele já publicou um relatório com mais de 30 páginas, propondo mudanças, inclusive, no texto apresentado pelo governo, que tem sido alvo de muita reclamação pela base. Então, esse projeto está na pauta da Câmara de amanhã, mas nenhuma perspectiva de votação, justamente por conta desse impasse. A gente teve agora à noite, já depois do início aqui do Tempo News, a Polícia Federal publicou uma nota manifestando preocupação com as alterações produzidas por Guilherme Derrite no texto. A corporação fala, inclusive, que pelo relatório já apresentado, o papel institucional histórico da Polícia Federal no combate ao crime, especialmente contra criminosos poderosos e organizações de grande alcance, poderá sofrer restrições significativas. Isso porque a execução de operações pela Polícia Federal dependeria de solicitação do governo estadual da região investigada, o que, segundo a corporação nessa nota publicada, constitui um risco real de enfraquecimento no combate ao crime organizado. A gente teve também agora há pouco uma publicação no X de Hugo Mota dizendo que intermediou um diálogo entre Guilherme Derrite, que, como a gente acabou de falar, é relator desse texto, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, com a finalidade de garantir que a Polícia Federal vai manter as atribuições nas investigações contra o crime organizado. Amanhã a gente tem também uma reunião de líderes marcada por Mota para 10 horas da manhã. Com certeza esse assunto deve ser discutido por líderes, e a gente tem também uma expectativa de reunião de Hugo Mota com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Gleisi, que faz a articulação política do governo no Congresso Nacional. Então, muitos impasses que ainda devem ser resolvidos para que esse texto seja realmente votado. Então, a gente repete, ele está na pauta da Câmara, mas diante de toda essa situação, a gente pode ter e deve sim ter um adiamento da votação desse projeto de lei. Ô Lu, a gente já está quase acabando, são 8 horas da noite, mas antes de terminar, um outro assunto que voltou à tona hoje foi a indicação, né, do presidente Lula para o cargo deixado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, afirmou que o presidente deve fazer mais algumas reuniões antes de anunciar esse nome, né? Segundo ele, Lula deve se encontrar nos próximos dias com o senador Rodrigo Pacheco, né, para conversar.
Pois é, André, o líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, falou em Belém, ali nos eventos relacionados à COP30, ele falou sobre esse assunto, né? O que a gente tem? A gente tem, de acordo com ele, uma reunião do presidente Lula com Rodrigo Pacheco na quarta-feira, mas essa reunião ela não deve mudar a intenção que o presidente tem com a escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Lula deve tratar com Pacheco mais sobre a disputa ao governo de Minas Gerais em 2026, de acordo com Jacques Wagner, do que sobre a indicação a essa vaga de ministro da Suprema Corte. A gente lembra que Rodrigo Pacheco anseia essa vaga, né? Anseia esse cargo, mas Lula quer o mineiro na disputa ao governo de Minas, busca Pacheco como alguém que vai ter a imagem ligada a ele para suceder o governador Romeu Zema, mas com esse impasse, né, com essa vaga aberta agora no Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso no mês passado. O presidente, tudo indica, na verdade, que ele está convicto de que vai indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias. Lembrando que essa indicação, ela precisa passar por aprovação no Senado para que o escolhido do presidente possa realmente assumir esse cargo no STF. Essa análise ela passa por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, seguida por uma votação no colegiado e depois por uma confirmação da votação no plenário, se a decisão for pela aprovação, né? Então, uma decisão que Lula queria já ter tomado há algum tempo, quando ele retornou de viagem oficial à Ásia ali no final de outubro, mas aconteceu a mega operação no Rio de Janeiro, deixou esse assunto um pouco de lado. Depois a cúpula de líderes em Belém começou, o presidente viajou para a reunião da CELAC, que a gente falou agora há pouco, retornou a Belém para abrir a COP30, evento que foi hoje, deve ser resolvido então nesse retorno do presidente a Brasília, e tudo indica, como a gente falou agora há pouco, que o indicado deve sim ser Jorge Messias, mas o presidente quer ainda conversar com Rodrigo Pacheco para deixar bem definida essa situação do mineiro e que papel que ele pode ter nas eleições do ano que vem, se não sendo o escolhido para ocupar essa vaga ao STF.